Seguindo, olha, agora, na última parte da terceira aula, eu vou dar aqui um resumão da estrutura da declaração do imposto de renda, porque agora vamos entrar na parte boa, que é a parte prática, onde você já vai ter que fazer cálculo e preenchimento da declaração do imposto de renda, certinho? Agora, para facilitar esta aula, eu vou te dar um apanhado geral da declaração do imposto de renda, certinho? Uma aula riquíssima. E, no final, eu vou pedir para você suspender o vídeo. Antes de entrar na aula 4, você já faça o exercício 1. Mas não se preocupe não, que eu vou te passar todas as coordenadas, inclusive do próprio exercício. Vou fazer um comentário, beleza? Então, acompanhe. Aqui está, do dia 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, é o ano calendário 2021, como você já sabe, certinho? E aí, finalizado o ano, significa dizer que a lei do imposto de renda já foi aplicada aos eventos mês a mês, naquele raciocínio de que o imposto de renda da pessoa física é pelo regime de caixa em bases mensais, certinho? Então a lei já foi aplicada. O que resta? Resta você preparar a declaração do imposto de renda da pessoa física e apresentá-la à Receita Federal do Brasil até o último dia útil de abril, certinho? Então, acompanhe as datas, olha. Agora, no início do ano, veja, por volta ali, depois do dia 20 de fevereiro, aqui, ó, depois do dia 20 de fevereiro de 2022, a Receita Federal do Brasil vai disponibilizar o programa gerador da declaração do imposto de renda da pessoa física, certinho? E aí, quando você baixar o programa e clicar, a primeira coisa que o programa vai dizer é o seguinte, né? Que declaração que você quer fazer? Então, há 3 tipos de declarações, ó. Declaração de ajuste anual, declaração de saída definitiva do país e declaração de espólio. Olha, a declaração que faremos aqui é a declaração de ajuste anual, que é a declaração normal das pessoas. Tá ok? Agora, as pessoas que saíram do Brasil e vão morar no exterior, permanentemente ou temporariamente, mais de 12 meses, aquela orientação que eu já passei. Deve entrar no site da Receita Federal e fazer o comunicado de saída definitiva do país e até 30 de abril do ano seguinte, fazer a declaração de saída definitiva do país, para que a partir de então, a Receita Federal do Brasil não fique cobrando imposto de você, certinho? E quando você retornar, aí sim você se torna obrigada a declarar e, naquele ano, você faz a primeira declaração de que retornou, certinho? A declaração de espólio é em caso de falecimento de uma pessoa. Somos mortais, um dia a gente vai. Só que, para a Receita Federal, funciona assim. A pessoa faleceu, e para a Receita Federal, o CPF está ativo. Essa pessoa ainda existe. E se ela tem patrimônio, ela tem que fazer declaração de espólio inicial, intermediário e final. Aqui eu te antecipo. A declaração de espólio inicial e intermediário se faz na declaração de ajuste anual, apenas indicando o responsável pelo decujus. Decujus é a pessoa falecida, apresentando o código 81 e quem é a pessoa. É o inventariante, a pessoa que será responsável pelo trâmite da partilha do patrimônio, certo? Ela é quem vai fazer a declaração de
espólio, em nome, então, da pessoa falecida, tá? Enquanto está em trâmite, então, declaração de espólio inicial, primeiro ano, e se isso for para o segundo, terceiro, quarto ano, esses demais anos é declaração de espólio intermediário, quer dizer, o representante, pelo Código 81, vai representando a pessoa falecida e declarando, certo aí? E quando fizer a partilha final e tiver trânsito em julgado, se isso foi judicialmente, então se faz a declaração final de espólio, que é este aqui. Mas, claro, você tem um capítulo aí, que é a nossa aula 19 completa, e eu explico esse assunto lá, certo? Só para iniciar então aqui, você já sabe que agora no início do ano, por volta ali do dia 20, tá? Até mais ou menos dia 25, a Receita Federal deve disponibilizar, apresentar a instrução normativa da declaração e disponibilizar a declaração já na véspera, aqui no início de final de fevereiro e início de março. Lembrando que dia 1º de março será o carnaval, terça-feira, né? Então certamente não vai iniciar a entrega da declaração aqui. Provavelmente vai ser no dia 2, que será quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia, que aí entra na normalidade, tá ok? E aí terá aqui 2 meses para entregar a declaração, e lembrando que dia 30 vai cair num sábado, então vai ter que antecipar para o dia 29. Então, você tem um tempo mais curto esse ano, que é do dia 2 ao dia 29 aí, certinho? Dia 2 de março ao dia 29. Mas enfim, e aí, então, apresento a declaração de ajuste anual. Essa declaração, que é a declaração, né, mais ampla, que eu vou te esclarecer aqui, certinho? Vamos lá. Você está vendo que a declaração do imposto de renda da pessoa física é naquela forma que eu te falei. Tem aplicações e tem origens. Então tem a parte das origens, a parte das aplicações e a parte do cálculo. E aí você vai fazer o cálculo no modelo completo da declaração do imposto de renda ou no modelo simplificado. Certinho? Mas vamos com calma, passo a passo, olha só. Aqui está. Nós aprendemos que o imposto de renda da pessoa física é pelo regime de caixa. Então só é rendimento a parte recebida, só é despesa a parte paga, certinho? É isso que vai aparecer na declaração. Em bases mensais. Então você está vendo que o imposto incide mês a mês, lá no ano calendário, que já encerrou lá em 2021. Lá em 2021. O que estamos fazendo agora é só um ajuste junto à Receita Federal, por isso declaração de ajuste anual, certinho? Ou então de saída definitiva ou de espólio, para finalizar. Mas a declaração normal das pessoas é só um ajuste junto à Receita Federal, porque tudo já aconteceu. Então, aconteceu de que forma? Se o rendimento é tributável, ou houve retenção, ou houve carnê-leão. Tudo isso você já sabe. Certinho? Então aqui está, finalizou janeiro, 31 de janeiro, retenção, salário, por exemplo, o empregado recebeu o salário, lá no contra-cheque, já descontado o imposto de renda e recebeu o líquido. Então o patrão já fez a retenção e o recolhimento, reteve em janeiro, recolhimento até 28 de fevereiro. Na ótica desse empregado, o seu salário é o rendimento tributável. O que houve de retenção é só uma antecipação. Então, ele vai fazer antecipações mensais para apresentar aqui na declaração do imposto de renda o rendimento total. Certinho? Então, retenções são antecipações. Ou então, ele teve rendimento que esteve sujeito ao carnê-leão. Lembrando que retenção é quando uma pessoa física recebe renda paga por uma pessoa jurídica. Lembra-se disso? E já o carnê-leão é quando a pessoa física recebe renda paga por outra pessoa física, certinho? Que é uma não fonte pagadora. Então não teve retenção. Então a pessoa recebe o aluguel, recebe o honorário e fez o cálculo do imposto de renda e recolheu. Calculou no final do mês e recolheu até o 28 de fevereiro. Só que carnê-leão é um aplicativo da Receita Federal, tá? Que até o ano passado você baixava o aplicativo no celular, no computador, e ficava ali alimentando. E o aplicativo te dava o DARF para você pagar.
certo? E ficava naquela máquina. Agora, a partir da declaração do ano anterior, do ano passado, 2021, para cá, houve uma mudança. Esse aplicativo fica na nuvem, ele é web. Então você entra ou pelo ECAC ou no site da Receita Federal e cadastra o seu CPF e coloca a sua senha, certinho? E aí, de onde você estiver, pode ser pelo celular, outra hora pelo tablet, outra hora pelo computador, é só você acessar lá o Carnê-Leão, entrar com a sua senha e alimentar. Não pode perder essa senha, porque se você perder, a Receita Federal não tem como recuperar para você, porque a Receita Federal não tem acesso ao seu Carnê-Leão. Só quando você importar, como veremos na declaração, certo? E aí, então, você, no aplicativo Carnê-Leão, você apresenta um rendimento de aluguel ou se presta serviço como autônomo, informa o honorário e o aplicativo faz o cálculo do imposto de renda e te dá o DARF para você pagar no mês seguinte. E o que incidiu sobre a renda de aluguel, honorário, a título de, pelo Carnê-Leão, são antecipações tributárias, certinho? Então, durante o ano, essas retenções e Carnê-Leão são o quê? São antecipações tributárias, certinho? E o definitivo vai ser agora na declaração. Assim, ó, você vai informar aqui, por exemplo, o salário, que é um rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Já teve retenção durante o ano. Então você soma o salário do ano todo e vai informar aqui rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Nem precisa somar porque você recebeu o informe de rendimento e o informe de rendimento já te traz o consolidado do ano todo, certo? O que teve no Carnê-Leão, você vai declarar aqui no rendimento tributável recebido de pessoa física. Só que aqui a coisa é um pouco diferente. Aqui você vai importar. Quando você você baixou o programa da Receita Federal, certinho? E se cadastrou, ou então apresentou o recibo da última declaração, já trouxe todas as suas informações, e aí então você vai entrar aqui na ficha rendimento tributável recebido de pessoa física e vai clicar lá em importar Carnê-Leão, e tudo isso aqui vem para esta parte da sua declaração, certinho? Aqui uma recomendação rápida. Veja, muitas vezes é comum as pessoas que não têm conhecimento da legislação ficar recebendo aluguel e não pagam imposto. E de repente procura o contador agora na declaração. Aí, às vezes, o contador também, que não tomar cuidado, ele acaba apresentando aqueles recibos aqui, uma por uma. Porque quando entra aqui, se não clicar em importar Carnê-Leão, o sistema permite que você coloque lá a informação mês a mês. Janeiro, quanto recebeu da pessoa física. Fevereiro, quanto recebeu. E declara. Só que aí o sistema é que vai calcular o imposto mês a mês e vai dizer, olha, você não fez o Carnê-Leão, você não recolheu o imposto mês a mês, porque antecipação mensal é obrigatória. Você está apresentando tudo de uma vez aqui na declaração. Se fizer dessa forma, além de juros e multas de cada parcela dessa, vai vir depois um DARF enviado pelo sistema da Receita Federal para o contribuinte, dizendo, pague uma multa de 50% sobre o total do imposto do ano que você não usou o aplicativo Carnê-Leão para recolher mês a mês. Para isso não acontecer, então o que você, contador, vai fazer? Seu cliente chegou com uma sacola cheia de recibos. Você vai ter que primeiro entrar no Carnê-Leão, cadastrar esse contribuinte lá, colocar uma senha e alimentar mês a mês o Carnê-Leão, e o programa de Carnê-Leão vai te dar um DARF de janeiro, de fevereiro até dezembro, certinho? E como esses DARFs estão atrasados, você deve pegar o outro programa, o Sicalc Web, e informar esses DARFs para que o Sicalc lhe faça um novo DARF, agora com todos os acréscimos, para recolher nesse momento que você quer pagar, certinho? E feito isso, é que agora sim, na declaração, você importa, clica lá em importar Carnê-Leão. E aí sim, esse rendimento tributável recebido de pessoa física fica alimentado, certinho? Antes de adentrar aqui nas outras origens, aqui, eu já vou te antecipar, ó. Rendimento tributável recebido de pessoa física mês a mês, na forma de retenção,
Rendimento tributável recebido de pessoa jurídica e pessoa física, mês a mês, retenção ao carnê-leão, são antecipações tributárias. E veja que tem um asterisco, tá vendo? Aí, aqui na declaração do imposto de renda, na parte de cálculos, modelo completo, ó, você vai vir aqui na declaração e trazer rendimentos tributáveis brutos, recebido de pessoa física, recebido de pessoa jurídica, quer dizer, o somatório do ano vem para cá, para começar a fazer o cálculo do imposto de renda do ano. Então, o definitivo é aqui na declaração. O que aconteceu durante o ano, mês a mês, são antecipações. Guardou aí? Tá bom. Isto posto, no final é que eu vou explicar os cálculos. Vou continuar aqui, então, com as origens. Essa terceira ficha, olha, rendimento tributável exclusivamente na fonte e definitivos. São dois rendimentos numa só ficha, tá? Esse rendimento tributável exclusivamente na fonte e definitivo, na verdade, uma é retenção, outra é a própria pessoa que calculou e recolheu, mais ou menos igual na forma de retenção e carnê-leão. Não se fala em retenção nem carnê-leão porque não é antecipação, aqui é definitivo. Então funciona assim. Exemplo. Rendimento de aplicação financeira, seja em bolsa de valores, bancos, não sendo caderneta de poupança, é o quê? Tributável, certinho? E aí, o banco, a corretora de valores, vai reter e recolher. Por ser um rendimento tributável exclusivamente na fonte, quer dizer, definitivo, você vai apresentar aqui. Certinho? Ele não entra aqui nas primeiras duas fichas e levar para o ajuste, não. É definitivo. Então, o que foi retido em janeiro, você pega o rendimento de janeiro até dezembro, subtrai o imposto que foi retido na fonte e apresenta só o valor líquido. Então, lembrando que nessa ficha você informa o valor líquido. O valor do rendimento menos o imposto, só para servir como origem. Ele não será tributado novamente aqui na declaração. Já foi definitivo no momento da retenção. Deu para entender o raciocínio? E o que seria rendimento tributável definitivo? Por exemplo, quando alguém vende um bem ou direito e teve lucro, chamamos de ganho de capital. Por exemplo, vendeu um carro adquirido por 10 mil por 40 mil. Então teve aí um ganho de capital de 30 mil. Ou então, comprou um imóvel de 100 mil e vendeu por 300 mil. Teve um ganho de capital de 200 mil, certinho? E tudo que se fala em ganho de capital positivo, ou seja, que tem lucro, tá? E não existe a figura de perda de capital para declaração de imposto de renda. O prejuízo não é computado. É computado só o ganho de capital como renda, certinho? Tem que ser por meio do aplicativo GCAP, ganho de capital. Então veja que durante o ano, se você vender um bem com lucro, e se for acima de 35 mil, o valor da venda daquele mês, você tem que usar o programa GCAP, ganho de capital, alimentá-lo, e o programa vai dizer se esse rendimento é tributável ou é isento. Certinho? Se for tributável, ele vai te dar um DARF para você recolher. E aí, quando chega essa época da declaração, você vai clicar em importar o GCAP. Aí ele já traz toda a informação aqui, certinho? Por exemplo, você vendeu o imóvel, comprou por 100 e vendeu por 300. Teve esse ganho de capital lá em agosto. Teve que pagar um imposto em setembro, que tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte, certinho? Isso você fez no programa GCAP e o GCAP te deu o DARF e você pagou. Agora, na declaração, você clica e importa o GCAP aqui dentro da sua declaração e ele já traz a informação. Ganho de capital, 200 mil, 300 menos 100, certinho? Pagou imposto de renda de 30 mil, então 200 menos 30, 170 mil vai aparecer aqui como rendimento tributável em definitivo. Veja que esta parte aqui, diferentemente desses dois primeiros, não vai aqui para o cálculo da declaração do imposto de renda, porque já foi tributado em definitivo lá atrás. Entendido o raciocínio? Rendimentos isentos e não tributáveis. Olha, essa ficha aqui, na verdade, é para rendimento isento,
Porque essa figura de rendimento não tributável, qual é o conceito, qual é o raciocínio? Rendimento não tributável, o fato gerador ainda não ocorreu, ainda não está na hipótese de incidência. Portanto, nem deveria aparecer aqui, mas o legislador coloca. Então, fazer o quê? A gente escreve, certinho? Não paga imposto, portanto. Certo? O efeito, né, é igual ao do rendimento isento. Só que o rendimento isento, o rendimento existe, o fato gerador já ocorreu, mas a lei diz que eu não quero tributar, e não tributa. Certinho? É o caso da caderneta de poupança. Você vai declarar aqui, rendimento isento. Ou então você recebeu alguma indenização, ou sacou FGTS, você vai informar aqui em rendimento isento. Tá? Indenização trabalhista, rendimento isento. Certinho? Claro que tem no processo trabalhista, aquilo que não tem caráter de indenização vai ser rendimento tributável. Certo? E aí tem que verificar que característica teve. Recebeu o quê? Foi salário? Então salário vai entrar aqui em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Certinho? Recebeu uma indenização? Então aqui será rendimento isento. Certo? Voltando um pouquinho aqui para o rendimento tributável exclusivamente na fonte, eu citei o caso de aplicações financeiras, né? Uma outra que você vai encontrar, inclusive, na declaração, é o 13º salário. Veja, 13º salário deve ser pago o adiantamento até dia 30 de novembro, de fevereiro a novembro, certinho? Ou então, se a pessoa pediu até o dia 15 de janeiro para pagar juntamente com suas férias, se a pessoa saiu de férias em julho, tem que ser pago ali. No adiantamento, que é até 50% do 13º da pessoa, né? No adiantamento não vai incidir INSS nem imposto de renda. Isso não quer dizer que é isento. É porque o momento da incidência vai ser quando do pagamento do 13º salário, que é até o dia 20 de dezembro. Certinho? Então, geralmente é pago no dia 20 de dezembro. Naquela oportunidade, vai incidir INSS, vai incidir imposto de renda sobre o 13º total. Claro que o INSS limitado ao teto, certo? E o imposto de renda sobre o total, tá? Muito bem. E aí, você vai declarar aqui, ó, vai pegar o 13º salário total menos o imposto de renda e apresentar o líquido aqui em rendimento tributável exclusivamente na fonte. Tá? Agora, um pulo do gato, né? Quando você levar isso para a prática, aqui no trabalho manual, você vai declarar nessa ficha, certinho? Agora, quando você vai na prática, você baixou o programa gerador da Receita Federal, certo? Aí você está aqui em declaração de ajuste anual. Onde é que você vai apresentar? Você vai apresentar aqui em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, o 13º salário, você vai cadastrar todo ele aqui. O programa é que internamente vai trazer esse rendimento para cá. Aí você, mas por que isso, Roberto? Bom, isso, né, é aquela história de que não vai querer entender o que está se passando na cabeça do programador. Certo? É o sistema. Agora, entenda que, por lei, esse rendimento é rendimento tributável exclusivamente na fonte. Beleza? Ainda que entre por lá, vai vir para cá. Certo? E por último, dívidas e ônus reais. Tá? Eu vou voltar a falar aqui assim que terminar de falar as aplicações. Acompanhe. Então, essas fichas vão aparecer na declaração do imposto de renda da pessoa física, com esses títulos aqui. Beleza? Agora, na parte de aplicações, temos aqui bens e direitos e despesas pagas ou despesas e pagamentos efetuados, como muitos chamam, né? Então, vou colocar aqui para ficar mais fácil. Despesas e pagamentos efetuados. Vamos lá. Aqui em declaração de bens, você deve informar o máximo possível de bens, porque isso é benéfico para você, se você precisar de fazer um cadastro depois ou alguma coisa, né? A relação de bens é que te dá um score melhor na avaliação, né, da sua renda. Certo aí? Eu sempre, só abrindo um parênteses aqui, nós temos um capítulo aqui de quem é que está obrigado a declarar imposto de renda. Certinho? Tá. Mas eu sempre oriento as pessoas que declarem imposto de renda. Por quê? Porque uma hora dessa você vai precisar comprovar renda. Seja para abrir uma conta corrente, seja
para obter um cartão de crédito, seja para comprar um imóvel financiado, seja para comprar um carro financiado, você vai acabar precisando comprovar renda. E não há comprovante de renda mais fidedigno do que a sua própria declaração, né? O banco pediu comprovante de renda. Aí você, não, eu tenho a minha declaração, tá aqui, ó, com recibo autenticado da Receita Federal. Pronto, isso aqui é totalmente aceito. Então, por isso, ainda que a pessoa não esteja obrigada a declarar, convença a declarar que vale a pena ter a declaração como comprovante de renda. E aí, aqui na parte de bens, você diz, mas tem limites para apresentar esses bens? Não, você pode apresentar todos os bens que você possui, desde a sua bicicleta, seu carro, seu lote, seu terreno, seu apartamento, sua casa, informe tudo aqui, certo? Tem algum direito a receber de alguém? Informe aqui também, certo? E lembrando sempre que, quando você vai declarar bens, ele abre uma aba para você fazer a discriminação. No caso de bem imóvel, é importante que você discrimine, conforme já vem sendo orientado pela Receita Federal, de você dizer, né, o tamanho do imóvel, onde está escriturado, de quem você comprou, essas coisas todas, tá? E as despesas e pagamentos. Bom, já nós vamos fazer a declaração, informar sobre o cálculo da declaração. Eu vou falar mais sobre despesas e pagamento e volto para cá, tá? E aí eu vou simular com você também como é que se declara um financiamento e etc, tá? No finalzinho eu vou demonstrar esses exemplos aqui já depois do apanhado geral. Agora então vamos para os cálculos, olha. Modelo completo, que é mais comum, certo? Então, aqui você vai informar rendimentos tributáveis bruto, que é o recebido da pessoa jurídica e recebido da pessoa física, que é essa parte aqui. Onde é que você vai buscar isso? Lá no informe de rendimento que o patrão entregou ao empregado, por exemplo, certo? E lá está o consolidado do que foi recebido no ano da pessoa jurídica e o que foi recebido no ano de pessoas físicas. Tudo isso, o somatório, vai ser informado aqui, para começar o cálculo. Certinho? E aí vem menos deduções de despesas dedutíveis. Então lembre-se que a pessoa física teve a renda, o ideal seria poder abater aqui tudo que ele teve de despesa para chegar ao rendimento tributável líquido, que é a base de cálculo do imposto de renda. Certinho? O ideal seria ele poder deduzir tudo. Aluguel, despesas com condução, despesas com viagem. O ideal seria isso para o consumidor, para o contribuinte, né? Mas lembre-se, o fisco precisa arrecadar. E a lei diz, olha, você só pode abater aqui as despesas dedutíveis, as que a lei permitir. Certinho? E aí, essas 4 primeiras aqui são as mesmas que você aprendeu na retenção em Carnê-Leão. Olha só, pensão alimentícia. Então aqui, as pensões alimentícias que foram descontadas do contra-cheque e entregue aos alimentados, mês a mês o somatório vem para cá. Então, se são 12 meses, é só pegar o valor mensal multiplicado por 12. Certinho? Dependente. Lembrando que o dependente está limitado ao valor de R$ 189,59. Se é um dependente, multiplicado por 12, que vai dar 2.700 e pouco. Certinho? E se tiver 2 filhos, é esse 2.700 e pouco vezes 2. Tá ok? INSS. O que houve de desconto em INSS lá no contra-cheque, mês a mês, o somatório está lá no informe de rendimento. Então você vai trazer para cá, né, o valor mensal vezes 12 e descontar aqui. Certo? Esses 3 primeiros aqui é comum, tanto para retenção como Carnê-Leão. A previdência complementar ou previdência privada, lembrando que aqui é dedutível o PGBL limitado em 12% do rendimento tributável
bruto, certinho? Então, rendimento tributável bruto é esse primeiro item. 12% do valor eu posso abater aqui. Então a pessoa foi pagando previdência complementar mês a mês, tá? E aí, lá na retenção, foi abatido o valor da previdência complementar, multiplicado por 12, é o que vem aqui como despesa dedutível, porque ele já está limitado em 12% do rendimento tributável bruto. Certinho? Lembrando que você quer saber mais sobre previdência complementar, vá lá para a sua aula 8, que a aula 8 explica tudo sobre a previdência complementar. Tá bom? Antes de prosseguir aqui, antes de voltar aqui, eu vou já prosseguir e informar, olha, outras despesas dedutíveis. Então veja que essas primeiras 4 aqui pode ser abatido mês a mês nas retenções. Certinho? Agora, outras despesas dedutíveis, essas não puderam ser abatidas mês a mês. Só vai poder ser deduzidas agora na declaração, como, por exemplo, despesas médicas, que são 100% dedutíveis. Despesa com instrução tem um limite, certinho? De 3.000 e alguma coisa, tá? E aí, então, eu chego ao rendimento tributável líquido, que é a base de cálculo, aplico a alíquota da tabela progressiva anual, tá? Encontro o total. Subtraio a parcela deduzir lá da tabela progressiva anual, encontro o imposto de renda da pessoa física total do ano. E agora eu posso subtrair as antecipações de imposto de renda retido na fonte, as retenções, e imposto de renda carnê-leão, que é essa parte aqui que foi antecipada durante o ano todo. Certinho? Então, subtraído do imposto de renda total do ano as antecipações, aí eu vou encontrar o imposto de renda da pessoa física, saldo a restituir ou saldo a pagar. A restituir, certamente, se a antecipação é maior do que o imposto do ano. E, se a antecipação é menor, vai dar imposto a pagar. Certinho? Muito bem. Com essas informações... deixa eu falar mais uma coisinha aqui. Veja. Aqui são despesas dedutíveis, não é isso? Essas despesas dedutíveis aqui, você tem que guardar o comprovante, porque a qualquer momento a Receita Federal pode pedir para você provar. Quer ver? Às vezes acontece na família ter uma internação, uma cirurgia e ter tido uma despesa médica muito alta. Não esqueça de pegar a nota fiscal do hospital, ou se utilizou um médico autônomo, o recibo, se aquele médico é autônomo, porque você vai declarar aqui como despesas médicas, certinho? Só que se o valor é muito alto, a Receita Federal tem o direito de suspeitar se realmente existem essas despesas. E aí o que a Receita Federal faz? Manda o contribuinte para a malha fina. Lembrando que malha fina não é nada para você se assustar. Malha fina é apenas uma relação de contribuintes que terão que passar mais informações à Receita Federal, né, a partir daquele momento que caiu na malha, tem um prazo. Certinho? E como é que a pessoa fica sabendo que caiu na malha fina? Tem que entrar lá no ECAC, né, que é a caixa postal entre a Receita Federal e o contribuinte. O contribuinte deve acessar a primeira vez o ECAC, criar uma senha, guardar direitinho, porque esse é um acesso, né, secreto dessa pessoa. E a Receita Federal, então, manda essa informação lá. E sempre que a Receita Federal manda essa informação lá, e se você forneceu na hora da declaração o seu e-mail, ou então o seu número do celular, a Receita Federal vai mandar um recado dizendo, olha, visite o seu ECAC. Toda vez que você tiver essa informação, olha, visite o seu ECAC, vai lá e visite mesmo, porque tem informação lá. Certo aí? Só lembrando que a Receita Federal, quando cobra o celular ou e-mail, não é para ficar entrando em detalhes, não. É só para mandar um torpedo para você, um e-mail para você, dizendo, visite o seu ECAC. Aí você vai lá com sua senha e visita, e fica sabendo o que é que eles estão solicitando. Fala, olha, sua declaração deu inconsistência, ou sua declaração foi para malha fina, e a gente quer que você prove as suas despesas
médicas. E aí, basta você digitalizar essas despesas e enviar ali pelo ECAC mesmo. Um auditor da Receita Federal vai verificar e falar, de fato, existem os documentos e libera a sua declaração, certo? Ou então deu uma inconsistência. Da mesma forma, a Receita Federal vai te informar no ECAC, você entra lá e fica sabendo qual a inconsistência. E aí, de repente, você errou alguma coisa na declaração, deu inconsistência, você faz a retificação da declaração e envia, e o auditor da Receita Federal então confere e libera a sua declaração. Agora, se você não responde dentro do prazo, agora vai entrar no prazo de fiscalização. Aí a Receita Federal vai dizer, poxa, te deu um prazo para você responder e você não respondeu, você não retificou a sua declaração, você não compareceu aqui, então agora eu vou te fiscalizar. E aí então, a fiscalização é online, você está sob fiscalização, e se você não cumpre ainda nesse prazo da fiscalização, aí então você pode ter o seu CPF inativado. E de repente você descobre porque a sua conta bancária parou de ser movimentada, porque seu CPF está inativado. E aí você vai ter que resolver isso com a Receita Federal. Tá ok? Bom, muito bem. Então essas despesas têm que ser comprovadas. Tá ok? Se você tem esses documentos, beleza. Agora, você tem a alternativa também de apresentar a declaração no modelo simplificado. O que é que difere o modelo completo do simplificado? Só essa parte aqui que eu coloquei em 2 asteriscos. Ó. Essas deduções aqui, você pode substituí-la por desconto padrão de 20%, ou desconto simplificado de 20%. Então você aplica 20% do rendimento tributável e abate aqui para chegar ao rendimento tributável líquido. Aí você, poxa, Roberto, quer dizer que se eu fizer isso eu não tenho que apresentar o comprovante das despesas? Não. Certo? E aí, só que tem o seguinte, é 20% limitado em 16.754,34. Ou seja, se aquele rendimento tributável bruto lá, digamos que seja de 100 mil reais, certinho? 20% dá o quê? 20 mil. Posso abater 20 mil aqui? Não, porque nesse caso tem um limite de 16.754,34. É esse valor que você vai poder abater, certinho? De forma que somente vai ser interessante você usar o modelo simplificado caso as suas despesas dedutíveis sejam inferiores a 16.754. Aí você vai ter aqui uma base de cálculo menor e ter um imposto de renda menor. Entendido aí? Esse é um raciocínio. Muito bem. Então, esse desconto padrão é mais para o contribuinte que geralmente tem uma renda só e de valor baixo. Entendido? Muito bem. Então, olha, eu te apresentei a declaração por completo e agora vamos analisar algumas situações específicas. Vamos lá. Imagine a pessoa quer fazer a declaração de um imóvel comprado financiado. Tá lá. O imóvel que você escolheu é de 500 mil reais. Certinho? Aí fechou um contrato com a Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal meteu juro nisso aí, ele foi para 2 milhões de reais. Não, mas não se preocupe que você vai pagar em suaves prestações fixas ou então decrescentes. Pronto, você fechou o contrato. E aí como é que você declara isso? Cuidado. Muita gente declara esses 2 milhões como sendo um imóvel. E a dívida aqui em dívidas e ônus reais. Tá certo isso? Claro que não, tá errado. A própria Receita Federal errava no passado, mandando declarar dessa forma. E a gente vivia criticando, mandando que a Receita Federal mude essa declaração porque estava errada. E a partir de 1998, quer dizer, já faz muito tempo, a Receita Federal corrigiu a declaração.
Onde é que estava o erro? É porque, veja, para a Receita Federal não há aplicação sem origem correspondente, concorda? Pois muito bem. O que você tem que provar à Receita Federal não é o contrato que você assinou de 2 milhões de reais. Isso ainda não é a realidade sua. A realidade sua, perante a Receita Federal, é que o que você gastou fazendo aplicações. O que você gastou fazendo aplicações? Pagando, vamos supor, 10% ou 20% do imóvel para a Caixa Econômica, ou então você comprou o ágio, e as prestações que você pagou no ano, mais as benfeitorias, e são as aplicações que você fez. Você, desse imóvel de 2 milhões de reais, 500 mil, com juros e tudo mais, que a Caixa Econômica Federal embutiu e fechou um contrato de financiamento de 2 milhões de reais para você pagar em prestações, olha, isso não quer dizer nada para a Receita Federal. Para a Receita Federal quer saber o seguinte, aqui no ano de 2021, ano calendário, quanto você pagou à Caixa Econômica? Aí você diz, bom, para a Caixa Econômica, eu paguei 10% de 500 mil, que era o valor do imóvel, digamos, 50 mil, certinho? Porque eles exigem para fazer o financiamento. E paguei 2 prestações de 5 mil. Então, 50 mil mais 2 prestações de 5, 60 mil. E fiz uma reformazinha e gastei mais 5 mil. Pronto. Você gastou um total de 50 mais 10 mais 5, 65 mil reais. Como é que você gastou esse dinheiro? Ora, se você é empregado, você vinha trabalhando e recebendo o quê? Salário. Você já está informando salário aqui em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, certo? E aqui em declaração de bens, você vai informar o imóvel com todos os seus dados, tamanho do imóvel, área, a escritura, o registro, o endereço, a quem você pagou. Você vai informar tudo aqui, certo? E dizer, porque aqui na declaração de bens tem a situação do ano anterior e a situação atual. Então, na declaração agora de 2022, você vai informar a posição em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Se você comprou o imóvel em 2021, em 31 de dezembro de 2020, 0. E posição 31 de dezembro de 2021, 65 mil. E na discriminação você diz, o que você está pagando? 50 mil de entrada, mais 10 mil de 2 prestações e mais 5 mil de reforma. É só isso que você tem que declarar. Ah, então não tem que declarar a dívida toda aqui? Não. Financiamento, você só declara o que você pagou. Deu para entender o raciocínio? Aí você diz, poxa, Roberto, quer dizer que eu não tenho que declarar nada aqui em dívida? Não, você vai ter que declarar em dívida se essa dívida for uma origem de uma aplicação. Por exemplo, você pegou um empréstimo de 100 mil reais junto ao Banco A. Pegou esse dinheiro e fez uma segunda operação, que é comprar um imóvel de 100 mil. Como é que vai ficar? Tudo isso aconteceu quando? Em 2021. Então, na declaração de bens, você vai informar o imóvel de 100 mil em 31 de dezembro de 2021. Certo? 31 de dezembro de 2020, que é o ano anterior, 0. Na declaração de bens. Declaração de bens e aplicação. Qual a origem disso? Aí você vai informar em dívidas e ônus reais, empréstimo obtido no Banco A, 100 mil reais. Certinho? E na medida em que você vai pagando esse empréstimo, essa dívida vai diminuindo e vai aparecendo aqui em pagamentos. Certinho? Então, cada pagamento... Então, lá no ano seguinte, essa dívida de 100 mil você pagou 20. Então, aqui em pagamentos, você informa o quê? 20 mil de pagamento. Certinho? E essa dívida cai para 80 mil. Aí você, mas eu tenho que provar a origem desses 20 mil que eu apliquei. Sua origem vai estar em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, rendimento tributável recebido de pessoa física, rendimento tributável exclusivamente na fonte ou definitivo, rendimento isento. Algum rendimento desse você teve para poder gastar 20 mil para pagar o empréstimo. Entendido aí?
Muito bem. Claro que quando a gente fizer exercício sobre a declaração de imposto de renda, a gente vai poder comentar muito mais, porque vamos ter situações como essa, tá? Agora eu quero que você venha para cá. Veja, eu disse que esses primeiros 4 aqui são os mesmos que pôde abater aqui no cálculo do imposto de renda retido na fonte. Tá lembrado do cálculo do imposto de renda retido na fonte? Você pegou o rendimento tributável bruto, salário, hora extra, etc. Daquele total, deduções de despesas dedutíveis. Quais são? Pensão, se tiver. Né? Dependente. 189,59 por dependente. Que mais? INSS oficial. E Previdência Complementar PGBL. Certinho? Muito bem. Agora, vamos raciocinar uma situação, por exemplo, de um médico. Médico é aquele cara que ganha muito dinheiro. Então vamos lá. E são competentes, né? Estudaram muito. Então o médico, ele pode ser um servidor público que trabalha no hospital público. Certinho? E aí, do salário dele vem retenção na fonte. O que pode ser abatido na retenção na fonte do salário dele? Porque ele pode ter salário, ele pode ter um consultório que um horário extra ele presta serviço, certo? E ele ainda pode ter imóveis que ele adquiriu e alugou a terceiro, quer dizer, tá? Por isso, nesse momento, eu vou falar para você o seguinte. Toda vez que daqui por diante, durante o curso todo, ou então, no âmbito do imposto de renda da pessoa física, alguém perguntar quantas fontes de renda a pessoa tem, são fontes de rendas tributáveis, seja recebida de pessoa física ou de pessoa jurídica. Esses demais aqui não entram como fonte de renda. Tá ok? Então, no caso desse médico, vamos lá. Ele, como assalariado, servidor público, ele tem uma fonte de renda aqui. Tá vendo? Muito bem. E como ele tem um consultório, fora do horário do serviço público, ele presta serviço naquele consultório, e digamos que é um consultório autônomo. Então ele recebe honorário. É a segunda fonte de renda. Certo aí? Aí eu te pergunto, como é que eu tributo esse honorário que ele recebeu? Depende. Se ele recebeu esse honorário de uma pessoa jurídica, aquela pessoa jurídica tem que fazer retenção. Se ele recebeu aquele honorário de uma pessoa física, então é carnê-leão. Certinho? E ele tem imóvel alugado a terceiro. O imóvel que ele alugou a terceiro, se ele alugou esse imóvel a terceiro, pessoa jurídica, retenção. Se ele alugou esse imóvel a pessoa física, carnê-leão. Entendido aí? Todos esses 3 rendimentos vão aparecer aqui em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica ou rendimento tributável recebido de pessoa física. O somatório disto é que vem aqui para o cálculo, no modelo completo, rendimento tributável bruto. Certinho? E aí ele vai poder abater. Se ele tem pensão que ele teve que pagar, se essa pensão foi descontada do salário, no cálculo do imposto de renda retido na fonte, pode abater pensão. Dependente, pode abater. INSS oficial, pode abater. E se ele tem previdência complementar PGBL, ou então do servidor público, ele pode abater aqui, para calcular esse imposto de renda retido na fonte. Entendido? Agora, se esse aluguel e o honorário é para a pessoa física, ele vai ter que calcular o carnê-leão. Carnê-leão de aluguel, lembre-se, você já estudou isso lá nas aulas passadas. Aluguel, seja retenção ou carnê-leão, o que você pode abater no aluguel? As despesas de aluguel, lembra-se? IPTU, né? Pagamento feito a imobiliária, condomínio, desde que seja ônus do proprietário. Certo? E no caso do honorário, tem o livro caixa. Livro caixa são as despesas da profissão. Certo? Você lá na aula 9 vai ter uma aula completa sobre o carnê-leão. E aí você vai ver que o livro caixa, né, é um livrinho que você vai preencher as despesas da profissão.
né? Não se pode abater tudo. Então, por exemplo, previdência complementar para o carnê-leão aqui de aluguel e honorário não pode ser abatido. No entanto, raciocínio, ó. Esse médico vai trazer aqui rendimento tributável bruto, salário, aluguel, honorário. Do salário, repito, for descontado pensão, para calcular o imposto de renda retido na fonte, pensão, dependente, INSS e previdência complementar. Certinho? Já aluguel, só pode abater despesa de aluguel no carnê-leão. Não pode abater nada disso. E no caso do honorário, ele pode abater livro caixa, mês a mês. Não pode abater previdência complementar, por exemplo. Só que agora, na declaração, ele tem o direito de abater a previdência complementar. Porque aí, em outra despesa, vai aparecer aqui o livro caixa. Podendo agora abater a previdência complementar. Certo aí? Muito bem. E aí, então, chega o rendimento tributável líquido, aplica a alíquota, vou chegar a esse cálculo, conforme explicado anteriormente. Certinho? Muito bem. Então, com essa explanação, você já tem condições de fazer a sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, vá lá para o seu material, página 129. Pegue aí. Na página 129, temos o exercício para fixação de número 1. Certinho? Este é para você fazê-lo primeiro e depois abrir a aula 4 e acompanhar a correção. Certo? Então, veja, a parte prática que você vai ter que fazer funciona assim. Você vai ter que fazer todos os cálculos do ano calendário primeiro para, no ano seguinte, preencher a declaração do imposto de renda da pessoa física com todas essas informações de origens, aplicações e cálculo. Vamos ver os dados? Acompanhe. Uma fonte de renda. Lembrando, fonte de renda é o quê? Fonte de renda tributável, aqueles que teve antecipação tributária, tá? Então, no caso do médico citado, ele tem renda de salário, como sendo servidor público, ele tem rendimento de aluguel e rendimento de honorário. Imagine, por exemplo, outra pessoa que passou em concurso público e trabalha no TCU. Certinho? Então, ele vai ter o quê? Retenção no contra-cheque como servidor do TCU, concorda? Além disso, ele é professor e dá aula à noite nas faculdades. Essa é uma segunda fonte de renda. Certinho? Ambos são rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui nessa ficha aqui, ele vai informar o CNPJ lá da faculdade, CNPJ do TCU aqui. E informar a sua renda toda, a retenção que ocorreu mês a mês. E, de repente, esse servidor público, ele tem imóveis alugados. E aí, imóvel alugado à pessoa física é carnê-leão, imóvel alugado à pessoa jurídica é retenção. Em qualquer dos dois casos, só pode abater despesa de aluguel. Certinho? Mas esse servidor público aí, ele presta serviço como autônomo também. De repente, ele, na atividade dele, ele tem permissão. Não tem incompatibilidade e ele atua como autônomo. Então ele teria aqui mais uma fonte de renda. Então, esses rendimentos que estão sujeitos à retenção em carnê-leão que são fontes de renda. Aí essa pessoa tem dinheiro aplicado em bolsa de valores, tem dinheiro aplicado em banco, tem caderneta de poupança. Esses rendimentos não contam como fonte de renda. Tá ok? Bom, então voltando ao exercício. Então, exercício para fixação número 1, uma fonte de renda. Tá ok? Considere os seguintes dados hipotéticos. Tá aqui. A. José foi admitido como empregado da Cialfa no dia 2 de janeiro de 2021. Percebe no direito do trabalho é o mesmo que recebe, é o salário contratual. Percebe salário mensal de R$12 mil, tem como dependente a esposa e um filho de 16 anos. E não teve reajuste nem aumento salarial no ano calendário de 2021. B. No decorrer do ano calendário de 2021, José fez 2 aplicações financeiras e auferiu os seguintes rendimentos no período. 1. Poupança 17 mil, CDB
30 mil com imposto de renda retido na fonte de 6 mil. C. No caso, no ano em questão, José fez os seguintes pagamentos. 1. Despesas médicas, conforme nota fiscal emitida pelo Hospital VG, 32 mil. 2. Despesas com a educação oficial do filho, conforme nota fiscal emitida pela Escola FC, R$ 9.600. 3. Comprou um automóvel de R$ 40 mil financiado pelo banco Volkswagen em 40 parcelas de R$ 1.500, sendo que em 2021 pagou 10 parcelas. D. Saldos bancários em 31 de dezembro de 2021. 1. Conta corrente bancária do Itaú, R$ 7 mil. 2. Poupança Itaú, saldo 20 mil. CDB Itaú, saldo 45 mil. ITE. A CIA Alfa pagou os salários no último dia útil de cada mês. Opa, isso é uma informação importante. Então, se pagou no último dia útil, é o contra-cheque de janeiro, naquele dia que houve a retenção. Então, ele vai declarar salário de janeiro a dezembro. Certinho? Pede-se 1. Cálculo da folha de pagamento do mês de janeiro de 2021. Aí, bom, depois eu explico. 2. Cálculo do adiantamento de 13º salário em 30 de novembro de 2021. 3. Cálculo da folha de pagamento de 13º salário no dia 20 de dezembro de 2021. E 4. Cálculo da declaração do imposto de renda da pessoa física, modelo completo e modelo simplificado. Então vamos lá. Veja, o João só tem uma fonte de renda. Então você vai calcular aqui a folha de salário dele, para a sua comodidade. Aí na página seguinte você tem todo o espaço para fazer os cálculos, já tudo pronto. É só, parecendo aqueles exercícios da tia lá no pré, né? Complete. Ok? Você vai completar aqui esses cálculos aqui, tá? Você vai informar o salário de janeiro, né? Aí você vai calcular o INSS, o imposto de renda, chegar ao líquido. Certinho? Então você tem esse cálculo aí, tá? E, claro, como ele não teve alteração salarial, basta fazer o cálculo de janeiro e já subentender que fevereiro vai ser o mesmo cálculo, março, abril até dezembro o mesmo cálculo. Então, na hora de declarar, já se sabe que lá no informe de rendimento vai vir esse salário aqui multiplicado por 12, vai vir o INSS multiplicado por 12, imposto de renda retido na fonte multiplicado por 12 e o líquido multiplicado por 12. Certinho? Bom, e aí, aqui no dia 30 de novembro, teve adiantamento de 13º salário. Então, o adiantamento de 13º salário, pela lei trabalhista, é adiantar até 50% da remuneração, 50% da remuneração do mês anterior. Então, se em outubro a remuneração era 12 mil, aqui no dia 30 de novembro, você deve pagar ao João, quem é? Ao José, 6 mil reais. Tá? E aí no dia 20 de dezembro, teve o 13º salário, segunda parcela. Então você vai informar o valor total de 12 mil, menos o adiantamento, igual a segunda parcela, e aí descontar INSS e imposto de renda para chegar ao líquido. INSS e imposto de renda vai dar o mesmo valor do que foi descontado aqui na folha de janeiro, porque vai incidir sobre 12 mil, o imposto de renda, o INSS sobre 12 mil, limitado ao teto. Certinho? Com esses cálculos aí, então você vai poder fazer a declaração do imposto de renda. Você vai fazer aqui, rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, o salário dos 12 meses. Certo? Rendimento tributável recebido de pessoa física, não teve. O José não teve. Rendimento tributável exclusivamente na fonte, aqui você vai ter o 13º salário, que é pegar o salário 13º bruto menos imposto de renda na fonte, quer dizer, o valor líquido sempre. Definitivo não teve. Mas teve também rendimento de aplicação em CDB. Aí você vai informar o líquido, descontado do imposto. Rendimento isento você teve aqui, caderneta de poupança, não teve dívida, pronto, você tem aqui um total de origens, certo? Na declaração de aplicações, lembre-se que ele comprou o quê? Um imóvel, não é isso? Se ele comprou um imóvel, verifique quanto que ele pagou nessa compra e declare aqui em declaração de bens, certo? E aí, veja, em declaração de pagamentos, aqui você vai informar o que você pagou de
despesa médica, pagou na compra do imóvel, né, a despesa com educação, essas coisas todas. Só que, na hora de você preencher essa parte aqui, aí vem despesa médica, despesa com instrução, tá vendo? Então, cuidado, porque quando você vai fazer a declaração lá no sistema, tá? Quando você está preenchendo o bem, você já está informando tudo sobre o bem, para quem você pagou e tudo mais. Tá certo? E claro que vai aparecer aqui em pagamentos efetuados. E quando você está preenchendo aqui as despesas dedutíveis, tá? Despesa médica, informando, você já está informando aqui nessa ficha e automaticamente o sistema está computando pagamentos efetuados. Tá? Outro ponto importante. Eu tenho que informar todos os pagamentos efetuados? Aí você diz, espera aí, mas eu gastei com Uber, com táxi, com ônibus, tomando refrigerante, cigarro, tem que informar tudo isso? Não. Mas o que eu informo aqui então, Roberto? Informo os pagamentos de compras de bens, certinho? E também as despesas que você teve pagando a pessoa física ou jurídica. Então, despesa médica, qual hospital que você pagou, despesa com instrução, qual escola você pagou, previdência complementar, né? Qual banco você pagou. Essas coisas é que você vai informar aqui em despesas. Aí vocês, Roberto, tá bom, eu pago o aluguel. Eu tenho que informar o aluguel? Posso informar? Pode. Aliás, o sistema quer que você informe tudo que você pagou. Só que cuidado, porque quando você informa os seus pagamentos, você está informando as suas aplicações e aí você vai ter que justificar a origem, certinho? Por isso a recomendação é o seguinte, que como para que o algoritmo feche, você tem que ter mais origens ou igual a aplicações. Jamais mais aplicações do que origens. Então, certas despesas que não foi útil para a sua declaração. O que é despesa útil para a sua declaração? Aquilo que você pode abater aqui. Certinho? Isso é que você deve informar aqui em pagamentos efetuados. Certo? Então, não fique informando aquilo que não é útil. Então, por exemplo, você pagou aluguel. O legislador permite você abater aluguel como despesa dedutível? Não. Então, para que informar? Certinho? Você pagou a academia. A lei permite você abater a academia como despesa dedutível? Não. Então, para que informar? Você pagou o cursinho preparatório para concurso público, preparatório para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, cursinho para OAB. A lei permite abater aqui? Não. Então, para que informar? Você pagou o cursinho de língua estrangeira, inglês? Pode abater? Não. Então, para que informar? Certo aí? Agora, quer informar? Pode informar. Só lembrar que, se você se desembestar em ficar informando tudo que você gasta, cuidado que você pode ter mais aplicações do que a origem, e aí vai cair na malha fina. Certo aí? Muito bem. Outro ponto importante é o seguinte, ó, você avaliar isso aqui. Você já viu que aqui no final vai dar imposto a restituir ou a pagar, certo? Agora vamos raciocinar uma situação. Vamos supor que a pessoa tem uma fonte de renda só, que é salário. Entendido aí? Se a pessoa tem uma fonte de renda, eu pergunto, é possível dar imposto a pagar? Sim ou não? É uma pergunta para você. Se a pessoa tem uma fonte de renda e quando ela fizer a declaração de imposto de renda no modelo completo, é possível dar imposto de renda a pagar? Não. Por quê? O que pode acontecer com essa pessoa dentro da normalidade é dar um imposto a restituir ou 0 a 0. A pagar, praticamente impossível. Quer ver? Vamos lá. Quais são as 4 despesas dedutíveis para calcular o imposto na fonte? Pensão, dependente, INSS e previdência complementar. Isto foi abatido para calcular o imposto de renda na fonte, não foi? Muito bem. Lá na declaração, você levou esse salário multiplicado por 12, você levou
Para calcular o imposto de renda na fonte, essas 4 despesas multiplicadas por 12 aqui, tá vendo? Sendo apenas essas 4 despesas, você vai encontrar um rendimento tributável líquido, que é a base de cálculo. Essa base de cálculo é a mesma base de cálculo do mês a mês vezes 12. Quando você aplica aqui a alíquota, você aplicou basicamente a mesma alíquota que aplicou todos os meses. Encontrou um total. Subtraiu parcela a deduzir, porque é a mesma parcela a deduzir de todos os meses multiplicado por 12. Você encontrou o imposto de renda total do ano. Certinho? Vamos supor que deu 20 mil. Menos antecipações de imposto de renda retido na fonte, que também é de 20 mil nesse caso, hipoteticamente. Pronto, vai dar um imposto de renda saldo zero. Agora, se a pessoa tem uma fonte de renda, é mais provável que dê imposto a restituir. Por quê? Porque geralmente a pessoa tem outras despesas dedutíveis, como despesa médica. Por exemplo, plano de saúde, você pode abater totalmente aqui como despesa dedutível. Certo aí? Ou então, pagou a escola particular do filho. Então pode abater aqui despesas dedutíveis, limitado, né, ao teto que a legislação, né, permite, que está aí no seu material. Certo? Então, se a pessoa teve alguma outra despesa dedutível, aí a base de cálculo já vai diminuir e vai dar um imposto de renda total do ano menor, subtraindo as antecipações de imposto de retenções, vai dar um saldo de imposto a restituir. Raciocinou aí? Outra hipótese. Veja, se a pessoa tem 2 fontes de renda, acompanhe comigo aqui, ó. Digamos que o salário da pessoa seja de 10 mil reais. Sobre este salário, está pagando imposto de renda na fonte pela alíquota máxima de 27,5%, concorda? E vamos supor que essa pessoa tem uma segunda fonte de renda, que tem um imóvel alugado a terceiro, e aquele imóvel ali é no valor de 3 mil reais. 3 mil reais, se você observar lá na tabela progressiva, vai ser 15%. Então veja, essa pessoa está pagando sobre o seu salário 27,5% de imposto e sobre o aluguel 15%. A primeira preocupação que deve estar vindo para a sua cabeça: Roberto, esses 2 rendimentos não vão lá como rendimento tributável bruto na declaração? Vão. Isso quer dizer, então, que aqui, se eu somar o rendimento, 10 mais 3 dão 13. 13 dão 27,5%. Posso pagar só os 15 aqui? Pode. Porque o cálculo é separado. Foi sobre o salário. Aluguel é outro rendimento, é outro cálculo. Tá certo? E não está obrigado a aplicar a mesma alíquota do somatório. Aí você diz, tá bom, mas a pessoa pode fazer o cálculo consolidado, depois de retido aqui 27,5%, retido 15%, a pessoa pode fazer um cálculo do consolidado, 10 mais 3, 13 mil, e calcular 27,5%, abater o imposto na fonte do salário e o imposto caneleão do aluguel, e vai dar um saldo, uma diferença. Essa diferença ela não está obrigada a pagar? Não. Como se chama essa diferença? Hoje se chama imposto de renda complementar, de forma facultativa. Lá no passado, isso se chamava mensalão. Sabia que existiu esse termo? Todo final do mês, naquele tempo, era obrigatório a pessoa calcular o mensalão e recolher. Mas, de uns tempos para cá, há um bom tempo para cá, esse complemento aí não é obrigatório. Aí você diz, Roberto, o que você recomenda? Que a pessoa já vá logo pagando esse complemento, porque vai dar imposto a pagar quando declarar? Ou não? A minha recomendação é o seguinte, raciocine comigo. A pessoa paga aqui 27,5% e aqui 15%, não é isso? Somando esses rendimentos, ele traz para cá na declaração. Aí quando ele calcular, vai dar imposto de renda a pagar. Mas quando que ele declara? Em abril, final de abril do ano seguinte, tá vendo?
E vai ter juros lá no passado, para cá, de janeiro, por exemplo? Não. Agora você tem um prazo para pagar a primeira cota no dia 30 de abril e depois disso, juros Selic, sem multa. Por isso, em vez de você fazer o complemento mensalmente, a recomendação é você fazer o cálculo desse complemento, pegar esse valor e já reservar, aplicando no mercado financeiro, na melhor modalidade de aplicação que você encontrar. Deixe lá aplicado, já fica reservado. Então, esse mensalão, né, ficou pejorativo com o que aconteceu no país, mas era uma figura que existia na lei, que hoje se chama Imposto de Renda Complementar, que você complementa se quiser. Mas quando houver o saldo a pagar, aí sim você passa a ser obrigado a pagar. Até lá, você vai aplicando esse valor. Porque quando chegar aqui em 30 de abril e declara, vai dar esse saldo a pagar. Basta pegar o principal ou os principais que você foi aplicando mês a mês, resgata esse total e paga. E fica com o rendimento que obteve de lá para cá. Viu? Que planejamento tributário legal que você consegue fazer aí com esse imposto de renda complementar? Certinho? Pronto. Com essas explanações, fica agora a sua vez. Faça o exercício para fixação número 1 da página 129 e, uma vez feito todos os cálculos e preenchido a declaração, aí sim, abra a aula 4 e assista a correção comigo. Beleza?